Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje, eu vou ensinar para vocês a fazer esse arranjo porta-retrato. Eu espero muito que vocês gostem. Se vocês gostarem, não esquece de deixar o joinha de vocês. Você que é novo, tá chegando por aqui agora, já aproveita, já se inscreve e já ativa o sininho das notificações. A lista dos materiais vou deixar na descrição do vídeo, como sempre. E vamos lá para o passo a passo. Então, pessoal, pra gente iniciar aqui fazendo esse arranjo, vamos iniciar fazendo as nossas mini rosas. Então, a gente vai precisar de uma boa quantidade de rosas, tá, pessoal? Eu usei um novelo inteiro de linha branca. Essa lã é no Tex de 200, tô usando a agulha 1,25 para que as rosas fiquem bem pequenininhas, né? Assim, não fiquem tão grandes. E aí, eu usei um novelo todo pra fazer essas rosas, tá? Depois eu falo pra vocês a quantidade exata de flores que eu usei pra fazer esse arranjo. Então, aqui, ó, vamos iniciar fazendo a rosa. Ó, dei o nozinho inicial e vou fazer aqui 39 correntinhas. Feito aqui, ó, 39 correntinhas, vou contar aqui, ó, 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4, laço a agulha e faço um ponto alto. Aí, aqui, a gente vai trabalhar em cada correntinha aqui, fazendo um ponto alto. Ó, aí, vou descer fazendo aqui um ponto alto para cada correntinha, até chegar na última correntinha de base, tá? Só fazendo isso, um ponto alto para cada correntinha, tá? Essa aqui vai ser a base pra gente fazer as nossas rosinhas, tá? Então, ó, vou fazendo aqui até chegar na última correntinha e já volto com vocês pra gente iniciar fazendo as pétalas da rosa. Olha só, pessoal, finalizei aqui, ó, fazendo os pontos altos aqui no cordão de correntinhas, tá vendo? Agora, aqui, a gente vai subir 3 correntinhas, vai virar ao lado. Vai laçar a agulha 2 vezes, ó. 1, 2. Vai vir no primeiro ponto alto aqui e vai fazer um ponto alto duplo. Aqui eu já vou começar fazendo as pétalas da rosa. Ó, aí aqui já fiz, né, um ponto alto duplo. Vou laçar 3 vezes e vou no próximo ponto de base pra fazer um ponto alto triplo, ó. Então, tiro uma, tiro duas, tiro 3 e tiro 4. Um ponto alto triplo, laço 2, 3 vezes, ó, 2, 3. Volto no mesmo lugar e vou fazer outro ponto alto triplo. Laço 3 vezes a minha agulha, vou no próximo ponto de base e faço 2 pontos altos triplos novamente. Fiz o primeiro, volto no mesmo lugar e faço outro. Então, aqui eu tenho 2 aumentos de pontos altos triplos, tá? Laço agora 2 vezes, vou no próximo ponto, faço um ponto alto duplo. Para finalizar essa primeira pétala, faço 3 correntinhas. 1, 2 e 3. Venho no mesmo ponto onde eu fiz o ponto alto duplo e faço um ponto baixíssimo. Então, pessoal, ó, aqui tá pronta a minha primeira pétala. Essa pétala aqui é a do meio, ela é sem picô, tá? Então, ó, dessa mesma pétala aqui, a gente vai precisar de 4, que é pra fazer o meio da rosa. Vou mostrar mais uma vez pra vocês como que faz, tá? Ó, prendi aqui com o ponto baixíssimo, a gente vem no próximo ponto de base com um ponto baixíssimo. Fiz o ponto baixíssimo, subo 3 correntinhas. 1, 2, 3. Laço 2 vezes para fazer um ponto alto duplo no mesmo lugar. Faço aqui, ó, meu ponto alto duplo. Agora, eu vou laçar 3 vezes. 1, 2 e 3. Vou no próximo ponto de base e vou fazer um aumento de ponto alto triplo. Laço 3 vezes, volto no mesmo lugar
e faço outro ponto alto triplo. Laço 3 vezes, vou no próximo ponto agora. Para fazer, pessoal, cada pétala aqui, a gente usa 4 pontos altos de base, tá? Fazer outro ponto alto triplo aqui. Para finalizar a pétala, a gente laça 2 vezes para fazer o ponto alto duplo no próximo pontinho de base aqui, ó. E faz um ponto alto duplo. 3 correntinhas, volta no mesmo lugar onde fiz o ponto alto duplo e fecha com ponto baixíssimo e tá assim pronta mais uma pétala. Então, pessoal, do mesmo jeito que eu fiz essas duas aqui, a gente precisa de mais duas para ser 4 dessa daqui sem picô. Lembrando que a gente usa 4 pontos altos de base para cada pétala. Eu vou fazer mais duas iguaizinhas a essa daqui e já volto com vocês pra gente fazer as pétalas que terão picô, tá bom? Olha só, pessoal, fiz aqui as 4 pétalas, né, sem picô. E agora, eu vou iniciar fazendo aqui as que tem picô, tá? A base são a mesma, a única coisa que vai mudar é que a gente vai fazer um picôzinho pra diferenciar. Ó, finalizei aqui a última pétala, já vim pra dentro do próximo pontinho alto aqui, ó, com ponto baixíssimo, né? Subo 3 correntinhas, laço a agulha 2 vezes pra fazer o ponto alto duplo, a mesma coisa da outra pétala, né, minha gente? Só muda aqui que vai ter o picô. Só muda aqui, pessoal, porque a gente vai ter um picô. Então, agora a gente vai fazer ponto, então a gente agora vai fazer ponto alto triplo. Laça 3 vezes a agulha, vem no próximo ponto de base, vai fazer um ponto alto triplo. Laça 3 vezes, volta no mesmo lugar e faz outro ponto alto triplo. Aí, aqui nesse ponto alto triplo, a gente já vai fazer o picô. Vou subir 3 correntinhas. Subi aqui 3 correntinhas, vou pegar a argolinha aqui, ó, do ponto alto triplo e vou fazer um picô. Fecho com ponto baixíssimo esse picô. Laço a agulha 3 vezes, vou no próximo ponto e vou fazer o aumento de ponto alto triplo. Então, fiz o primeiro e vou fazer o próximo ponto alto triplo no mesmo lugar. Laço a agulha 2 vezes, vou no próximo ponto, faço um ponto alto duplo e 3 correntinhas para finalizar a pétala. Então, ó, é a mesma sequência de pontos, a única coisa que muda é o picô, como eu falei aqui pra vocês, né? Então, a única diferença é essa daqui, tá? Aí, pessoal, pra fazer a próxima pétala, do mesmo jeito que as outras, ó. Vem no ponto alto da frente, faço o ponto baixíssimo, sobe 3 correntinhas e vai fazer a mesma repetição de pontos, novamente, pra fazer essa próxima pétala. Aqui, a gente tem 5 pétalas, né? A gente vai ficar com 5 pétalas com picô e 4 pétalas sem o picô, tá bom? Então, ó, laço a agulha 3 vezes, vou no próximo ponto, faço um ponto alto triplo. Laço a agulha 3 vezes, volto no mesmo lugar e faço outro ponto alto triplo. Aí, nesse primeiro aumento aqui de ponto alto triplo, a gente já faz o picô da flor. Sobe 3 correntinhas, pega aqui a argolinha, ó, do ponto alto triplo, fecha com ponto baixíssimo esse picô. Laça 3 vezes, vai no próximo ponto e faz o aumento de ponto alto triplo novamente aqui, ó. Tá? Então, como eu já falei pra vocês, é a mesma repetição da pétala sem o picô. A única coisa que mudou aqui foi que a gente acrescentou o picô quando a gente fez esse primeiro aumento de ponto alto triplo, né? Pra finalizar, faz 3 correntinhas e fecha com ponto baixíssimo. E assim, a gente vai fazendo até completar as 5 pétalas. Lembrando que a gente usa 4 pontos altos de base para cada pétala, tá? Então, vou terminar aqui de fazer essas pétalas e já venho com vocês. Ó, pessoal, finalizando aqui, né, minha última pétala, eu venho aqui, ó, nas 3 correntinhas embaixo, né?
e faço um ponto baixíssimo para finalizar aqui minha florzinha. Aí, a parte de arremate, vocês fazem de acordo com o que vocês costumam fazer. Eu faço só uma correntinha aqui, e aí, pessoal, essa sobra de linha aqui, depois, na hora de colar, eu faço o arremate dela, tá? Então, ó, todas as rosas desse arranjo vai ser feita desse mesmo jeito que eu mostrei aqui pra vocês, tá bom? Se ficar alguma dúvida, você volta um pouquinho aí o vídeo e olha como foi que eu mostrei aqui, como foi que eu ensinei, tá bom? Então, vamos seguir adiante fazendo agora as outras partes desse arranjo. Ó, pessoal, já que vocês sabem que todas as rosas são feitas do mesmo jeito, algumas rosas vão ter essa base aqui, ó, e outras não, tá? Porque umas a gente vai colocar na base do porta-retrato desse jeito e não vai levar essa parte verde, a não ser que você queira fazer, tá? Nos meus eu não coloquei. Essa daqui vai ficar no arranjo, então ela vai levar essa base verde. Mas aí é opcional, se você quiser fazer em todas as rosas também não tem problema, mas eu não fiz. Então, ó, dessa rosa aqui, com essa base aqui, a gente vai usar 7 rosas desse jeito aqui, tá bom? Então, eu vou mostrar pra vocês como fazer essa basezinha aqui, que a gente vai encaixar na flor, tá bom? Então, pessoal, pra fazer essa parte verde que fica embaixo da rosa, a gente vai iniciar fazendo um círculo mágico. Dentro desse círculo mágico, nós vamos colocar 6 pontos baixos, tá? Então, aqui, ó, vou fazer 6 pontos baixos. Mudei o calibre da agulha e também a textura, né, a espessura da lã. Tô usando agulha 1,75 e lã no Tex de 500. Então, vou fazer aqui, ó, 6 pontos baixos. 4, 5 e 6 pontos baixos. Fecha o círculo mágico. Não precisa fechar tão apertado, porque depois a gente vai passar o caule da rosa por aqui. Fecho com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo, subo uma correntinha. E agora, pessoal, a gente vai fazer aqui, para cada ponto de base anterior, a gente vai estar fazendo 2 pontos baixos. Então, no total, a gente vai ficar com 12 pontos baixos nessa segunda carreira. Só fazendo 2 pontos para cada ponto, tá? Então, em cada ponto, a gente vai ter um aumento. Eu vou fazer aqui até terminar e já venho com vocês pra gente fazer a próxima parte. Ó, pessoal, finalizada aqui, né, essa parte de 2 pontos baixos para cada ponto anterior, a gente vem no primeiro, fecha com um ponto baixíssimo. Vem no primeiro ponto, faz um ponto baixíssimo. Aí, aqui, agora, a gente já sobe, a gente vai subir 5 correntinhas, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Pulo o primeiro ponto, venho no próximo, faço um ponto baixíssimo. E agora, desço fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Então, a gente vai ficar aqui com 3 pontinhos baixos. Assim. Se vocês quiserem fazer maior, também pode, tá? Aqui é a gosto de cada um. A gente pula um ponto de base, vai no próximo, faz um ponto baixíssimo. Sobe novamente, 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4 e 5. Pula a primeira correntinha, vem pra segunda e faz um ponto baixíssimo. E agora, desce fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, ficando com 3 pontos baixos. Pula um ponto de base, vai no próximo, prende com ponto baixíssimo. Desse jeito, a gente vai fazendo até dar toda a volta, tá bom? Ó, pessoal, aí fui fazendo, ó, a gente vai ficar com 6 bases dessa daqui, tá? Voltei aqui pra finalizar junto com vocês. Então, ó, a primeira aqui, ó, a primeira não, esse ponto aqui a gente pula, vem no próximo aqui, ó, que é bem no pezinho desse primeiro aqui, tá vendo, ó? E aí, a gente vai fazer um ponto baixíssimo para finalizar. Faz um ponto baixíssimo, não precisa fazer correntinha, tá? Pra não marcar aqui na parte da frente. Ó, pessoal, então aqui, ó, cada rosa que eu vou fazer pra colocar no arranjo vai levar um desse.
Então, eu tô fazendo 7 peças dessa daqui. Como eu já falei, se vocês quiserem fazer em todas as rosas, vocês podem, tá? Mas aí eu só vou fazer em 7 rosas, só 7 rosas que vão levar essa peça daqui. Agora, eu vou mostrar pra vocês o modelo de folha, tá? Pra gente continuar aqui com o nosso arranjo. Olha só, pessoal, então aqui pra gente fazer as folhas, né, pro arranjo, vou iniciar fazendo aqui 10 correntinhas, tá? Feito as 10 correntinhas, já vem com o arame. Passa o arame aqui, ó, dentro dessa última correntinha que a gente fez aqui, ó. E vamos começar a trabalhar já com o arame. Então, aqui, ó, a gente vai pular a primeira correntinha, né? Vem pra segunda, faz um ponto baixo. Na próxima, um ponto meio alto. Na próxima, um ponto alto. E agora, a gente vai começar a trabalhar ponto altos duplos. Laça a agulha 2 vezes e vai fazendo aqui, ó, ponto alto duplo. E aí, aqui, eu vou fazer aumentos, tá? Então, vai ser 2 ponto alto duplo no mesmo lugar, né? Na mesma correntinha aqui, né? Então, fiz um aumento. Na próxima correntinha, mais 2 pontos altos duplos. Na próxima, mais 2 pontos altos duplos. Agora, a gente vai fazer um ponto alto. Um ponto alto. No próximo ponto, um ponto meio alto. E pra finalizar, um ponto baixo. Aí, aqui, eu já vou ajustar o arame. Nessa correntinha aqui, onde eu coloquei um ponto baixo, eu vou voltar nele, vou colocar mais um ponto baixo. Vou subir 2 correntinhas pra fazer um ponto picô. Pego aqui a argolinha, faço um ponto baixíssimo. E agora, vou lá pro outro lado, ó, trabalhar a mesma sequência de pontos que eu fiz aqui desse outro lado. Começo fazendo um ponto baixo. Assim. Depois do ponto baixo, eu vou fazer um ponto meio alto. Próximo ponto, um ponto alto. E aí, vou fazer 3 sequências de aumento de ponto alto duplo. 2. No próximo, mais 2 pontos alto duplo. Aí, pessoal, fiz aqui 3 sequências, né, de aumento de ponto alto duplo. Depois, eu faço aqui, ó, um ponto alto. Em seguida, um ponto meio alto. E pra finalizar, um ponto baixo. Venho aqui, ó, do outro lado, no primeiro ponto baixo, faço um ponto baixíssimo. Cruzo as perninhas do arame, entre um e outro eu entro, faço um ponto com a correntinha, né? Corto aqui, ó, um pedacinho de linha pra fazer o encapamento do caule da folha. Aí, pessoal, ajusto aqui tudo direitinho, ó. Esse foi o modelinho de folha que eu escolhi pra fazer esse arranjo. Vocês, claro, podem fazer outro modelo aí, né? Mas eu escolhi esse daqui. Aí, ó, a gente fecha aqui, né, as perninhas do arame. Também não precisa deixar um pedaço de arame muito grande, né? Pra fazer o caule da rosa, tá? Pra depois, na hora da montagem, a gente não ter dificuldade. Ok? Então, ó, corto aqui as sobras do arame, corto a sobra da linha e tá pronta a folhinha. Vou deixar na tela aí tudo direitinho a quantidade de folhas que vocês vão precisar pra esse
arranjo, todas são feitas dessa mesma forma. Agora, aqui, vou mostrar pra vocês eu fazer a pintura da rosa pra gente começar aqui a montagem do nosso arranjo. Ó, pessoal, pra fazer a pintura da rosa, eu peguei tinta de tecido vermelha, coloquei uma pinguinha de água e misturei pra ficar assim, ó, mais molinho, né? Fica melhor de fazer a pintura. Aí, aqui, vocês vão decidir, né, se vocês, caso estiverem usando branco, pra fazer pintura. Se vocês quiserem fazer todo branco, também pode. Ó, pega um pouquinho aqui de tinta com o pincel e vou pintar assim, ó. E vou fazer essa pintura assim, pessoal, dos dois lados. Pode fazer mais esfumadinho, pode fazer mais marcadinho. A forma de pintar é a gosto de cada um. Eu esqueci de queimar primeiro a flor, minha gente. Esqueci de pintar. E depois que eu pintar, eu vou queimar, no caso, né? Aqui, os pelinhos. Porque eu esqueci. Mas antes de pintar, façam a queimagem dos pelinhos, tá? Eu esqueci aqui. Mas aí, depois que a tinta secar, eu faço isso. Essa parte de queimar os pelinhos, né? Então, ó, vou fazer aqui a pintura e já venho com vocês. Olha só, pessoal. Depois que faz a pintura, ela vai ficar assim, tá? Então, vocês lembrem de queimar antes de fazer a pintura. Ó, eu vou fazer aqui a montagem da flor pra ficar no arranjo. Pra montar ela, pra botar lá no porta-retrato, a gente faz sem arame, tá? E aqui, como é pra colocar no caule do arranjo, a gente vai fazer com arame. Mas a parte de montagem é a mesma coisa, tanto com ou sem arame. Vira aqui, ó, pro lado do avesso. Com o arame, você vai passar aqui, ó, dentro, entre o primeiro ponto alto e o segundo ponto alto aqui da base, assim, ó. Vai apertar um pouquinho, pra não ficar tão aberto esse arame. Assim. Vai passar cola quente. Se for sem o arame, né, pra fazer a flor pra o porta-retrato, vai passar a cola quente aqui sem o arame, tá certo? E vai fazer aqui, ó, enrolar aqui. Essa primeira pétala, vai fechar ela sozinha, que é pra ser o botãozinho, né, da rosa. E aí, pessoal, essas 3 pétalas aqui, ó, que são sem o picô, a gente vai passar cola nelas 3 e vai enrolar ela ao redor desse botão. Só que não precisa fazer isso apertando muito não, tá, ó? Que é pra ela não ficar uma rosinha tão pequenininha, né? Tão fechadinha, ó. Tá vendo já? Aqui a gente vai montar a rosa pra pôr no porta-retrato, pra ela ficar assim. Só que a diferença é que é sem o arame, tá, pessoal? Ó, sem arame com arame. Aqui agora a gente vai passar essa parte verde, ó, já tá queimada. Então, vou passar o arame aqui no círculo mágico. E aqui embaixo, no fundo da rosa, a gente vai passar cola pra poder colar essa parte verde, certo? E vamos descer agora essa parte verde aqui, ó. Essa sobra de linha aqui a gente corta. Depois passa só um pinguinho de cola quente aqui, pra que ela não escape, né? Aqui a linha. Aí, pessoal, essas partes verdes aqui, a gente vai passar só cola aqui embaixo, ó. Um pinguinho de cola aqui e cola. Essa parte aqui de cima a gente deixa descoladinho assim mesmo, tá? Aí, se vocês quiserem colar toda, também não, né, a critério de vocês. Eu fiz assim. Se vocês quiserem fazer aí, colar tudo, pode. É a gosto de cada um. Então, todas as rosas que vai ter essa parte verde, a gente faz esse mesmo processo, tá? E aí, quando a gente finaliza, ela vai ficar assim. Depois a gente dá uma ajustadinha e aqui, ó, pega a lã pra fazer o encapamento agora do caule. O caule dessas rosas também não precisa ser um caule tão grande
que é pra depois, na hora da montagem, não atrapalhar muito, tá? Deixa só um tamanho legal que vai dar pra você prender e modelar ela do jeito que vocês quiserem, tá certo? Então, ó, até aqui tá bom pra mim. Aí, eu vou passar aqui por dentro das perninhas do arame, vou prender e vou arrematar a sobra de arame, tá certo? Pra que não fique isso tudo aqui, ó, e atrapalhe depois na hora da montagem. Corto o excesso de arame. Corta a linha. Passa o isqueiro aqui nessa parte aqui, ó. E pronto. Todas as rosinhas que vão ter isso aqui, ó, vai ser desse jeito. Então, eu tenho 7 rosas desse jeito aqui. Ok? Vou mostrar pra vocês agora aqui a moldar o arame pra gente começar a montar o nosso arranjo. Antes disso, claro, vou mostrar pra vocês a parte de colar as flores no porta-retrato. Ó, o porta-retrato que vocês forem usar aí é de acordo com o que vocês quiserem. Eu já tô aproveitando esse que eu já tinha aqui em casa com o nome Mãe. De preferência a quadrinhos assim, ó, de plástico, tá? Porque ele é mais maneirinho. Aí, a gente pega as rosinhas e vai colar aqui. Aqui, pessoal, ó, nessa base aqui, eu vou ter um total de... Nessa base aqui, eu vou ter um total de 14 rosas. Ó, vou passar a cola quente no fundo dessa rosa. E vou colar ela aqui, ó, nesse espacinho que tá faltando. Que eu deixei só essa daqui faltando pra colar aqui pra vocês verem, ó. E preencher todo o quadro com rosas. Nessa lateral aqui, eu coloquei 4. E aqui, ó, pelo meio aqui, coloquei 3, né? Porque já tem 2 aqui na lateral, 2 na lateral. E a gente só foi preenchendo os espaços que ficaram. Então, no total, eu usei 14 rosas aqui nesse porta-retrato. Ok? Agora, vamos montar a base do arranjo, pra depois a gente vir colocando o porta-retrato. Olha só, pessoal, a base que a gente vai tá montando o nosso arranjo é tipo interrogação, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem direito aí, ó. Ó, pessoal, a gente monta, molda o arame como se fosse uma interrogação, olha só. Tá vendo, ó? Aqui tem 59 centímetros de arame. Esse arame é arame número 12, tá? Ele é grosso, bem grosso, que é pra poder aguentar o peso do porta-retrato e também das flores que a gente vai colocar na nossa base. E aí, eu moldei ele parecendo uma interrogação, tá vendo, minha gente? Ó, não tem muita coisa pra fazer, só você pegar o arame, fazer assim, ó. Tá vendo? Deixa eu pegar um arame mais fino pra mostrar pra vocês não ficarem com dúvidas. Mas é assim, ó. Pega o arame, corta os 50 centímetros, 60 centímetros, aliás, 59, 60 centímetros. Ó, tá reto, né? Uma base reta. Daí, você vai começar a moldar aqui em cima, ó, como se fosse uma meia-lua, assim, ó. Molda aqui. E aqui embaixo você vai, ó, dobrar assim. Pra lá, ó. E aí, quando você dobra pra lá, pra frente, né? Dobra pra frente um pouquinho assim, ó. Você já vai ter a sua interrogação, tá vendo? Ó, já fica tipo interrogação. E é desse jeito que a gente vai montar o nosso arranjo, tá? Aí, vocês façam do jeito que vocês preferirem também, né? Eu tô fazendo aqui do jeito que eu vou fazer o meu, mas aí vocês podem fazer de outro formato também. Lembrando que tem que ser um arame grosso, o arame número 12, que é pra poder aguentar esse peso dessas flores que vai levando lá no porta-retrato. Aí, também tem outra coisa. Aqui, ó, o meu porta-retrato vai ficar aqui, na ponta desse arame aqui, ó. Então, ele vai encaixar aqui, ó, entre o nome Mãe, entre o A e o E, aqui, ó. Ele vai encaixar aqui. Só que aí, eu vou fazer isso aqui de encaixamento depois, né, no final. Mas eu vou fazer o quê, pessoal? Eu vou colocar ele pra esquentar e vou furar aqui o buraquinho pra que ele passe aqui dentro depois, tá certo? Pra ele ficar aqui dentro depois. Ó, pessoal, já fiz um encapamento aqui de base. Aí, medi até onde vai ficar dentro do meu vaso o caule dele, né? Ó, marquei aqui com linha vermelha.
com linha não, com tinta vermelha, aliás, ó. Esse primeiro encapamento aqui de base, isso aqui é pra facilitar na hora da gente colocar as partes aqui, né? Porque a gente vai colocar pra não ficar parecendo pedaço de arame embaixo, né? Pra facilitar a nossa montagem aqui. Mas aí é opcional, tá? Se vocês não quiserem. Aqui, ó, no início, o caule dele vai ficar até aqui dentro do vaso. Então, eu vou começar por baixo. Eu vou começar por cima, eu acho, pessoal. Peraí, deixa eu ver qual vai ser o melhor jeito. Ó, pessoal, eu acho que começar de cima pra baixo é mais fácil pra fazer o encapamento, né? Então, eu vou começar de cima pra baixo. Aqui, ó, medir também até onde eu vou, aqui, né, colocar no porta-retrato e de onde eu vou começar aplicando as flores e as folhas. Então, aqui, ó, vou colocar, começar aplicando. Então, pessoal, ó, aí lembrando que essa parte aqui é a parte de cima, que vai ficar no porta-retrato em cima, né? Ó, coloquei 2 folhas. Aí, a gente vai dando a distância pra gente colocar folhas e flores. Ó, desse lado aqui, a gente vai colocar só folha. E do outro lado, a gente vai colocar flores e folhas, tá? Então, aqui eu tenho 7 flores, né? 7 rosas. E aí, eu vou colocar flores e folhas e só folhas, tá? Então, aqui eu vou colocar uma flor, peraí. Ó, pessoal, na hora da montagem é o que eu sempre falo pra vocês, vocês montem do jeito que vocês quiserem. Então, ó, pro lado de fora, aqui, ó. Essa é a parte de fora do arame, né? A parte de dentro é a de trás, aqui, ó. Essa é a parte da frente. Então, nessa parte da frente... Então, aqui, a parte aqui de colocar as rosas, a gente vai fazer assim. A gente vai colocar, não assim, né? A gente vai colocar assim, ó. A rosa pra cá. Aí, aqui, a gente vai colocar ela aqui. Daí, vocês podem colocar folhas, né? Ou não. Vai de critério de vocês. E eu vou colocar uma folha. Uma flor e uma folha. Peraí. Assim. Vou, ó, começar fazendo aqui, ó, a parte de amarração. Aí, dou uma distância, já venho prendendo aqui uma folha. Peraí, tá? Só a folha. Peraí, mais um pouquinho distante aqui. Aí, agora, pessoal, pega uma folha e coloco aqui, ó. Assim, essa parte da frente mesmo. Mesmo aqui, ó. Assim, sem ser o avesso, tá? Aqui. A distância, vocês, quem sabem, tá? A gente coloca, amarra. Mas aí, depois a gente vai regular, né? Como vocês sabem, depois a gente faz toda a parte de regulagem das folhas. Das peças, né? Aqui, ó. Ó, pessoal, a gente vai dando uma distância legal, porque a gente tem 7 rosas pra tá colocando aqui. Aí, se a gente colocar, assim, muito perto uma da outra, pode ser que falte rosas, né? Então, é bom que a gente vá dando uma distanciazinha que fique legal, né? Entre uma e outra. Ó, aí já vou colocando outra. A parte de montagem aqui é desse mesmo jeito que eu prendi essa primeira, eu vou prendendo todas as outras, né? Vai colocando uma folha e uma flor. Aqui na parte de baixo, só a flor. Só a folha, aliás. Peraí, tem um nó aqui. Ó, as flores... Ó, tá vendo a rosa aqui? E aí, vamos lá, prendendo. Aí, você vai prendendo. Essa folha que vai junto com a rosa, ela vai ficar pra trás. E essas que a gente vai prendendo sozinha, vai ficar pra frente. Tá? É um pouquinho difícil, pessoal, aqui pra fazer a amarração e mostrar pra vocês. Mas aí, quando vocês forem fazer, vocês vão ver que é mais fácil. Ó, tá vendo? Aí, cobri o caule aqui da rosa e da folha, já venho com uma folha sozinha. Lembra de colocar essas folhas que vão ficar pra frente aqui? A parte da frente dela pra frente aqui, tá? E aí, a gente vai prender essa rosa, essa folha vai dar uma distância pra vir com outra rosa e outra folha. Ó, pessoal, dei mais uma distância, já venho com outra rosa. Aqui, ó, outra rosa. E outra folha. E vou fazendo essa repetição que eu mostrei pra vocês aqui até agora, até terminar toda a base. Fiz também a marcação aqui embaixo, ó. Fica mais ou menos aqui uns 5, 6 centímetros aqui, ó, que vai pra dentro do meu vaso. Sem folha, sem nada aqui, tá? Aí, aqui eu vou prendendo desse mesmo jeito que eu mostrei pra vocês. E volto aqui pra vocês, pra mostrar pra vocês a gente colocando o porta-retrato, né? Pra gente prender o porta-retrato aqui na nossa base do nosso arranjo. Então, pessoal, é só vocês fazerem desse jeito que eu mostrei aqui até agora. Vai prendendo a rosa e a folha, depois coloca só a folha aqui, né? É fácil, também vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Então, vou fazer aqui essa montagem e já venho com vocês, tá certo? Pra a gente colocar o porta-retrato. Ó, pessoal, fui montando do jeito que eu mostrei pra vocês. Cheguei aqui, ó, na minha marcação, onde vai entrar, até onde vai ficar no vaso, né, dentro do vaso, e vou colocar 2 folhas do jeito que eu fiz lá em cima. Coloquei 2 folhas
e fui fazendo a montagem, né? E aqui, ó, é 2 folhas pra gente terminar a montagem do arranjo, a amarração de todas as rosas aqui. E aí, vou fazer essa parte aqui e volto pra mostrar pra vocês como abrir tudo direitinho, tá bom? Olha só, pessoal, vou mostrar pra vocês agora como é que a gente abre essas flores. Aqui em cima, como vocês podem ver, eu já abri, né, ó, que lindo que fica. Aí, a gente vai fazer assim, ó. Pega essas rosas, essas folhas que estão perto com as rosas, a gente bota ela pra trás, assim, ó. Deixa eu mostrar assim melhor. Essa daqui a gente vai deixar pra trás. A rosa, a gente deita ela assim, ó, dobra o caulezinho dela assim, pra ficar pra frente. Aí, vai dando a distância entre uma e outra, né? Como é arame, a gente pode estar sempre moldando. As folhinhas que a gente deixou pra baixo aqui, ó, a gente dobra, enverga assim um pouquinho, pra ficar pra fora aqui. Essas duas de baixo, a gente vai abrir elas assim só e dar uma envergadinha. Essa outra a gente deixa assim. Acho que estão perto com a rosa assim. A rosa vem pra frente. E tá todo aberto aqui. Pessoal, fica muito linda essa base. Olha que linda que fica essa base. Ó. Aí, agora a gente vai colocar o porta-retrato. Só assim, pessoal, só fazendo essa base já fica um arranjo bem bonito. Se vocês quiserem colocar outra coisa além de porta-retrato, também pode. Aqui eu não vou colocar foto, mas eu vou colocar essa base aqui, né? E vocês vão colocar a foto que vocês preferirem. Ó, pessoal, fechei aqui o porta-retrato sem foto, tá? Não tem foto meu, vou mostrar pra vocês sem foto, que eu ainda não revelei a foto que eu vou querer aqui. Ó, todo montado, né, com as flores. Aí, a gente vai colocar ele no arranjo, certo? Deixei esse pedacinho aqui sem fazer encapamento, né? Um encapamento muito grande. É só fazer um encapamento pequeno aqui, pra também não aparecer arame, né, no nosso arranjo. Aí, eu vou colocar só uma voltinha mesmo de aqui, peraí. Olha só, pessoal, passei um pouquinho só de lã aqui, né, pra não ficar parecendo arame. Ó, aí a gente vai colocar ele aqui, vai encaixar. Eu furei, como eu falei pra vocês que eu ia furar, eu furei ele, ó. Fiz um buraco aqui, tá vendo, ó? Aí, vou colocar aqui. Aí, em outro porta-retrato, sendo de plástico, vocês também furam pra encaixar isso aqui dentro, ó. O arame aqui dentro, peraí. Ó, pessoal, pela parte de trás do avesso aqui, ó, encaixei o arame. Aí, vou passar cola quente aqui, ó, pra que ele não saia daqui, tá? Já coloquei na posição certa que eu quero que ele fique. Então, é importante fazer isso. Deixa ele na posição certa que você vai querer pra poder fazer essa parte aqui. Tá? Pode ser outro tipo de cola também pra fazer isso aqui. E aí, a gente deixa secar. Vou deixar secar aqui pra mostrar o resultado pra vocês, tá? E também mostrar no cachepô. Olha só, pessoal, coloquei ele no cachepô, ó. Eu coloquei uma foto aqui pra vocês verem como é que fica, tá? Só que aí vocês vão colocar outra foto. Coloquei essa daí só pra ilustrar pra vocês verem como que fica. Ó, a maior dificuldade do arranjo é a gente deixar ele em pé assim, ó, no vaso. Então, vocês podem ver que as folhinhas aqui de baixo ficou bem pra dentro, ó, perto das pedrinhas. Por quê, pessoal? A gente tem que deixar mais pra dentro por conta do peso do porta-retrato, né? Pra que essa base fique assim em pé, né? E aí, eu coloquei bastante pedra pra ele ficar assim, em pezinho, tá? Mas aí dá certo, é só ter um pouquinho de paciência e colocar bastante peso dentro do vaso pra poder segurar o peso desse arranjo, tá? Mas, ó, fica assim, bem bonitinho. Eu espero que vocês tenham gostado do resultado. E até a próxima. Tchau, tchau!